seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e o nosso propósito aqui é apoiar mães no autocuidado, no desenvolvimento pessoal, na educação de filhos. Como você, nós somos mães, somos apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Chegue mais e conheça a nossa convidada de hoje, para lá de especial, Eulália, minha colega de profissão, psicóloga, educadora parental. Eu vou deixar que ela se apresente, pessoal, porque o currículo dela é admirável. Eulália, brilhe no palco do Mães e Abraços e compartilhe aqui com a gente um pouquinho da sua história, da sua missão de vida, do seu trabalho, das suas experiências, do seu conhecimento. Seja muito bem-vinda. O palco do Mães e Abraços é todo seu. Ai, que delícia de recepção! Olá a todos e todas. Então, como a Kali já me apresentou, eu sou Lália Bortoni, eu sou mãe do Heitor, de 10 anos, da Giovana, de 8. E acho muito importante dizer isso primeiro, que eu sou mãe dos dois, porque eles que são a minha maior escola de amor e as potências que me ensinam todos os dias. Eu sou psicóloga e educadora parental e atuo hoje com famílias. Então, não é à toa que recebi esse convite, fico muito honrada de estar aqui com vocês e vamos falar hoje, né, sobre um tema muito importante. Ao longo da minha formação enquanto profissional aí, eu vim me apaixonando pela área de desenvolvimento humano, sobretudo nas relações familiares. Não à toa que isso aconteceu, eu vim me apaixonando por essa área, depois de ter filhos, isso se ampliou ainda mais, mas acredito que tudo tem um propósito, como você disse, né? E venho estudando, e cada dia que a gente estuda, a gente quer estudar mais. Então, recentemente fiz algumas formações, estou me especializando em trauma e tenho estudado muito sobre as experiências adversas da infância, que é um pouco do que a gente vai trazer aqui hoje, e que eu acredito que seja um tema extremamente relevante para que a gente consiga olhar para a nossa história de vida, tanto nós, que já fomos crianças um dia, quanto para a história de vida dos nossos tesouros, dos nossos filhos, em que nos escolheram para conduzi-los pela vida. E acredito que a gente vai ter um bate-papo muito prazeroso e proveitoso aqui hoje, falando sobre esse tema que me inspira tanto hoje. É isso. Eulália, conta para a gente o que significa experiências adversas na infância. Talvez, para a pessoa que está nos escutando, seja a primeira vez que ela escutou esse termo. Explica para a gente o que significa experiências adversas na infância, como que surgiu e quando que surgiu esse conceito. Então, não vou saber precisar datas, mas é um conceito que vem sendo estudado ao longo de muitos anos. A nossa inspiração da noite aqui é a doutora Nadine Burke Harris, que é uma especialista em experiências adversas na infância. A Kali está mostrando aí para a gente o livro que inspirou o nosso encontro de hoje, que é o Mal Profundo, e ela traz vários estudos amplos e significativos e que fala sobre as experiências adversas na infância. Quando a gente vai estudar sobre trauma, só para introduzir um pouquinho, a gente acredita que traumas são experiências muito sérias que a gente tenha vivenciado, como um grave acidente, passar por um abuso, uma perda de alguém de uma forma muito severa, e tudo isso é visualizado ali como um trauma, né? Mas a Nadine, ela nos amplia um pouco esse conceito. E aí ela entra nas experiências adversas na infância. A gente vai falar sobre as principais aqui hoje. Mas as experiências adversas na infância é tudo aquilo que possa causar alguma questão de desregulação do seu sistema de resposta ao estresse. E, sobretudo, na infância, ao estresse tóxico precoce, que é a liberação de cortisol e adrenalina em um nível muito elevado no organismo da criança e também de nós adultos que ficamos aí com esse sistema funcionando depois que a gente cresce e se organiza aí no mundo. Gente, o nosso corpo, ele reage ao estresse como
os animais também reagem. É isso que a gente viu nesse livro, né? No decorrer de inúmeras pesquisas e estudos que ela traz, com sapos, né? Com girinos, com ratos. Agora mesmo eu estava conversando com a Eulália que foi feita uma pesquisa com ratos, e aí eles separaram, né, os ratos que, ao nascer, eles eram lambidos pela mãe, e eles passavam algum tempo ali, né, sendo acariciado, sendo lambido. Até o título do capítulo chama Lamber a Cria, né? E os ratos que assim que nasciam eram retirados, né, do convívio com a mãe. E eles foram medir a quantidade de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? A quantidade de hormônios estressores naqueles ratos. E eles verificaram que os ratos que eram lambidos pela mãe, né? Eles tinham um nível muito baixo desses hormônios estressores. E aqueles ratos que não eram lambidos, que não tinham convivência com essa mãe, eles demonstraram altíssimos picos, né, de hormônios estressores e também, né, vários problemas de saúde. Então, eram ratos adoecidos. E aí, trazendo essa questão para o ser humano, a gente vê, Eulália, que a psicologia ela reforça muito esse entendimento, né? E a sociedade já está começando a ver isso de uma forma assim, ver de uma forma com menos estereótipos, menos preconceitos, em relação aos traumas e o impacto desses traumas na saúde emocional de crianças, de adultos. Então, a gente entende que há um impacto negativo, há prejuízos dos traumas no âmbito emocional, na saúde mental das pessoas que vivenciam esse estresse, esses traumas. Só que o que esses estudos das experiências adversas na infância traz, gente, é algo que é novo, que está mostrando assim, é novo, assim, porque hoje a gente tem como medir isso, né? Quando Freud falava de doenças psicossomáticas e outros teóricos da psicologia falavam, não tinham estudos para medir isso. E hoje esses estudos permitem, com o avanço da tecnologia, com máquinas de tomografia, de ressonância, né? E outros exames de imagem, enfim. E hoje a gente percebe que há prejuízos na saúde física também. Então, há doenças que estão relacionadas a situações, a eventos traumáticos e a você vivenciar esses eventos, né? E liberar esses hormônios estressores de maneira permanente, continuada. Então, como, por exemplo, diabetes, cardiopatia, câncer, obesidade e muitos outros, né? E aí eu queria falar um pouquinho, Eulália, dessas experiências que a autora traz, que ela coloca em 10 categorias essas experiências. Fala um pouquinho desses eventos que ela considera como traumáticos, como experiências adversas na infância. Vou comentar assim. Antes de entrar nesses tópicos em especial, eu queria só trazer algo que você falou agora, reforçar um pouquinho sobre o quanto é protetivo uma relação de apego seguro na primeira infância, sobretudo nos primeiros anos de vida. Você vem falando aí, né, na importância de ter um ambiente seguro, um ambiente de cuidado, de afeto. Quando a gente fala de lamber as crias, ela quis trazer foi exatamente isso para a gente, né? Então, por isso é tão importante que a gente esteja conectado com as necessidades das crianças, as necessidades físicas e emocionais, porque a criança, ela vem ali, é um ser totalmente dependente. E essa dependência, antes que a gente pensava que era ruim, que a criança tinha que ter autonomia, não. É uma necessidade básica do ser humano. E, na verdade, se a gente for ampliar o nosso olhar e olhar aí o que a gente consegue perceber através da natureza, é uma necessidade de todo mamífero, né? O bebê humano, ele é um bebê mamífero
que precisa dessa proteção, dessa segurança, e que esse cuidado genuíno, essa conexão entre mãe e filho, sobretudo essa dia de mãe e bebê, é que vai promover uma imunológica mesmo, uma resposta imunológica psicológica, para que esse ser possa desenvolver na sua potencialidade. E aí ela traz brilhantemente 10 categorias, porque foi feito um estudo também que determina que o social interfere, mas que as relações intrafamiliar, elas são mais danosas quando não vem desse apego seguro. E aí a gente pode pensar no apego seguro, que vem de Bowlby, acho importante trazer aqui quem traz esse conceito para nós, e ele fala da importância de ter essas conexões com o cuidador principal, o cuidador primário, aqui a gente fala da mãe, que seria o principal, né, da natureza, mas que pode também, é claro, ser outro cuidador. Então, vou ler aqui as 10 que ela coloca aí como as principais e que, inclusive, está no protocolo, que existe hoje um protocolo que você pode usar para levantar aí qual que é o nível que você tem de experiências adversas. E ela coloca isso, que a partir de 3, 4 pontos, a gente passa a ter uma probabilidade maior, ou seja, isso vai potencializar as possibilidades de que eu venha desenvolver doenças físicas. Antes se pensava só que eram emocionais, mas nesses estudos que ela fez ao longo dessa vida aí do livro, não só ela, como outros estudiosos também, que são eventos adversos que geram problemas de saúde física e mental. E a gente vai falar mais sobre isso, né, Kelly? Mas vou ler aqui os 10 que ela coloca. Então, primeiro seria o abuso emocional recorrente. E aí, para cada pessoa, esse abuso emocional, ele vai aparecer de uma forma. Então, numa dinâmica familiar, pode ser que aquilo seja interpretado como abuso emocional e que gere esse estresse tóxico precoce ou não. Então, por isso cada pessoa é individual e vai sendo feito de família para família, de pessoa para pessoa, mas é lógico que a gente tem algumas questões que são de ordem mais coletiva mesmo. O abuso físico, e aí a gente tem hoje até a lei do menino Bernardo, a lei da tomada, e aqui no Brasil cada vez mais a gente vem falando sobre isso, mas no exterior também, e esses estudos, eu até me deparei com uma curiosidade em relação aos estudos dos Estados Unidos, é porque a gente pensa que lá o nível de proteção é maior, né? Mas na realidade, lá existem estados ainda onde é permitido que o pai ou o professor possa punir a partir de palmada, de chinelada, uma criança. E isso é considerado uma violência física, além de ser também uma violência psicológica. A negligência física, a negligência emocional, o abuso de drogas em casa, por exemplo, viver com um alcoólatra ou com uma pessoa que seja viciada em algum outro tipo de droga, distúrbio mental em casa. Então, viver com alguém que sofre de depressão ou de algum outro distúrbio mental ou que já tenha tentado suicídio, tudo isso vai contar como um ponto de experiência adversa na infância. Daí a importância da gente pensar sobre nós como pais e cuidadores, o quanto nós interferimos no desenvolvimento saudável de uma criança. Uma mãe que é tratada de forma violenta, divórcio ou separação parental e um comportamento criminoso em casa. Exemplo, um membro da família que tivesse ido para a prisão. E então esses seriam os principais aqui. Eu acho que eu deixei de citar o abuso sexual, que é extremamente importante que a gente fale sobre ele também. E que também conta aí como um ponto nessa escala aqui, que foi criada por vários estudiosos e que hoje serve de base para medir isso que a gente está falando aqui. A partir de um nível de pontuação, essa criança, esse adolescente ou esse adulto tem uma tendência maior a desenvolver uma resposta corporal, física, emocional
de um desenvolvimento que vai ser impactado por essas experiências. E ela fala, né, de que isso ainda é muito novo, principalmente para as pessoas que trabalham, né, com educação, com saúde. E aí, Eulália, a gente que trabalha com educação positiva, educação consciente, respeitosa, e a gente divulga esse trabalho também nas redes sociais, né? Trabalho de orientação à paz, a gente fica como dentro de uma bolha, acreditando assim, de que as pessoas elas estão entendendo o que é educação positiva, estão mudando a mentalidade, estão parando de castigar, de punir os filhos. Só que a realidade, gente, não é essa. A realidade é que tem muito trabalho para ser feito ainda, né? Como a Eulália colocou, não só no Brasil, mas no mundo, né? E a gente vê isso nas nossas relações, na nossa família, né? Ali numa festa. Outro dia, semana passada, eu fui dar uma palestra numa escola e a professora, e eu falei para ela qual seria o roteiro da palestra, eu falei com a diretora. E dentre esses, do que eu iria trabalhar naquela palestra, tinha castigos físicos, punições, cantinho do pensamento. Ela falou, peraí, mas eu não sabia que você ia falar sobre cantinho de pensamento, não? Não, você não pode falar disso, não, porque é uma prática aqui da escola. A gente tem professoras, né, que ainda colocam as crianças no cantinho do pensamento, e a gente não vê problema nenhum nisso. E aí eu falei com ela, olha, eu irei falar sobre castigos, sobre punições, sobre as violências que cometemos com as crianças, né? E eu não vou para passar a mão na cabeça de mãe, de pai, eu não vou para defender a escola, eu vou para defender as crianças. E aí eu comecei a conversar com ela, explicar sobre esse cantinho do pensamento, por que ele não funciona. E ela começou a me contar várias experiências que ela tem, né? Na escola, com professoras e que continuam usando essas práticas arcaicas e retrógradas e ineficazes, né? De ensinar e de educar uma criança. E aí eu falei, meu Deus, é urgente esse trabalho e a gente precisa colocar a boca no mundo, o pessoal fala a boca no trombone e divulgar cada vez mais, né, a educação respeitosa, porque ainda é muito pouco. Muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas, muitas crianças ainda precisam ser protegidas, e a gente precisa levar também esse conhecimento, como a autora Nadine traz para a gente, o conhecimento de que essas punições, esses castigos, esses eventos traumáticos que a gente vivencia, eles duram por toda a vida. Eles não comprometem apenas um desenvolvimento da criança, um desenvolvimento emocional, social, cognitivo, cerebral. Não, são danos, gente, que podem perpetuar para toda a vida, né? É como se fossem marcos, assim, na história da vida da pessoa, né? Do antes e depois daquele evento traumático. E aí a gente pensa assim, mas meu filho não está vivenciando nenhum evento traumático. Ninguém morreu, não teve um acidente fatal, não teve nada disso. Não, mas você ainda continua colocando seu filho de castigo, continuamente gritando, né? Rotulando, humilhando, constrangendo a criança, né? Batendo naquela criança. Isso, de forma continuada, como ela traz, né? De forma permanente, é como se o corpinho daquela criança que tivesse ali com todo o potencial para se desenvolver, com toda a autenticidade, né? Para aflorar a criatividade, a potencialidade que existe dentro da criança, porque ela nasceu assim, né? Com essa potência. É como se a gente arrancasse dela todo esse potencial que ela tem. Como uma rosa, que a gente vai arrancando as pétalas daquela rosa, a beleza daquela rosa. Você vai apagando, né?
essa criança. Você vai apagando, apagando, apagando. O que a gente chama hoje de ser essencial, né? Porque todos nós temos uma potência de vida, um ser essencial. E aí a gente precisa de espaço para ser quem a gente é, do jeitinho que a gente é. E esse sistema da educação tradicional, que é o que a gente tem como modelo, e por que a gente reproduz isso? Porque é o registro que a gente tem. Então, quando a gente fala na área da educação, por exemplo, mas se eu não colocar no cantinho do pensamento, então eu vou fazer o quê? O que me sobra? Porque eu não posso punir mais, eu não posso bater, né? Eu não posso colocar no castigo, falar que é castigo. Aí eu vou e falo que é cantinho do pensamento, mas você está me dizendo que agora que eu não posso fazer isso? O que você quer dizer? Que eu vou fazer o quê então com esse menino, com essa menina? Ele está me perturbando, ele não deixa eu dar minha aula, né? E, na verdade, ele está precisando de ser visto. Ele está precisando de conexão, porque todo comportamento é uma comunicação. Então, se esse comportamento está nos desafiando, é um convite. Porque muito mais me preocupa aquela criança que fica ali apagadinha. Significa que a chama dela, que a potência de vida dela já vem sendo tirada. Então, essa criança que não dá trabalho nenhum, é provável que ela esteja passando por experiências adversas, talvez até mais graves do que esse, que também provavelmente está vivenciando alguma experiência adversa, e que demonstra isso, mas como um pedido reiterado de socorro o tempo todo, né? Porque ele está em estado de hiperalerta. E aí ele fica ali mesmo, dando trabalho para esses educadores, e a gente sabe que é difícil mesmo. Nós somos aqui mães, né? Não vamos nos eximir desse lugar, né? Eu tenho dois, então eu falo que não é uma tarefa fácil. Educar um ser nesse mundo que a gente vive hoje não é fácil. Sobretudo quando a gente escolhe esse lugar da educação consciente, né? E que é um caminho sem volta, porque a partir do momento que eu sei que uma violência velada foi normalizada, mas eu sei que aquilo é violência, ou eu vou me conectar com a necessidade do meu filho ou de uma criança que eu acompanho para conduzir essa criança, mesmo que às vezes eu precise de dizer para ela, olha, eu errei. Porque nós erramos o tempo todo, nós estamos aqui e a gente vai errar, mas a gente precisa de reconhecer e de trazer um lugar de reparação. A Nadine fala muito sobre isso no livro, né? A gente vive tanto que as experiências sociais, elas são menos impactantes do que as experiências que acontecem dentro do nosso núcleo familiar. Então, a gente precisa de funcionar, ela fala sobre isso também, literalmente como um amortecedor para os nossos filhos. Então, o mundo lá fora pode ser muito perigoso mesmo, mas dentro de casa, ele tem que ter a certeza de que ali ele vai encontrar um lugar de segurança, de proteção, de acolhimento. Porque você imagina se você morar com um urso. Então, o tempo todo você está em estado de alerta. Porque o ser humano, ele tem essa questão da sobrevivência, né? E tem os sistemas ali de funcionamento. Então, se a parte do meu cérebro que vai ficar funcionando é só essa, e é meio como se eu precisasse de desligar as outras para eu sobreviver. Então, eu vou ter ali 3 movimentos, né? Eu vou lutar. Se eu sou criança, eu não vou lutar, porque eu sou pequeno. Eu vou fugir ou eu vou congelar. E aí, quando eu congelo uma criança, eu estou tirando toda a potência de vida dela. Então, eu estou desconectando ela desse ser essencial. E quando a gente pensa, você falou de escola, não vou conseguir parar de falar sobre esse tema, né? Porque a escola, ela faz isso, ela desconecta. Um menino que é criativo, que é barulhento, mas que é do desenvolvimento infantil, isso. E eu quero que ele fique 4 horas sentado, prestando atenção no conteúdo que eu estou passando. Porque senão ele não vai passar no Enem. Mas ele tem só 4 anos. Não é o que a gente tem vivenciado hoje? Não, estou preparando seu filho aqui para o Enem. Me agradeça. E não é isso, gente. Nós, adultos, precisamos viver o aqui e agora, estar conectado com as nossas necessidades. Mas você imagina uma criança que não tem nem o córtex pré-frontal dela ali ainda desenvolvido. Então, quando a gente fala dessas experiências adversas na infância, a gente vai falar sobre isso
um pouco mais para frente, mas já reforçando aqui. O que pode, então, ser mais poderoso e potente como um fator de proteção, sobretudo para uma criança e um adolescente? É um adulto responsivo às necessidades dela. É um adulto que está atento e que tem um olhar curioso para essa criança que chega causando em casa. O menino chegou e não para um minuto. Opa, ligou o alerta, porque se esse não é o modo dele funcionar, é porque algo está acontecendo. E às vezes a criança não vai chegar em você e vai falar assim: nossa, mamãe, hoje eu passei por uma questão muito difícil lá na escola, o meu amiguinho me humilhou e eu passei por essa experiência, ou a professora fez isso comigo. Ele não vai falar assim. Nós que somos adultos não temos repertório. Por quê? Não fomos alfabetizados emocionalmente. Então, a gente tem um repertório muito empobrecido ainda nesse sentido. E que nos coloca ainda mais diante dessas questões das experiências adversas. E a gente vive esse ciclo de voltar para o que é transgeracional. Eu, por exemplo, tive uma educação, eu venho de uma família de uma educação extremamente autoritária. Então, a referência de cuidado para mim era pegar o chinelo e falar que tinha que fazer aquilo, porque senão eu tomava uma chinelada. E aí eu romper com isso, e não por ser desleal ao que eu aprendi, mas entender que isso vai causar um impacto adverso na vida do meu filho, ainda é muito difícil. Porque o que eu estou condicionada a fazer é o que eu aprendi, é o que eu tenho de registro. E que não vem do meu pai, da minha mãe, que vem lá das outras gerações, né? Porque se para ele já era difícil fazer aquilo, imagino que nas gerações passadas deve ter sido muito mais traumático, né? É como se a gente estivesse refazendo um caminho. Eu acredito muito que a gente está se reconectando com um olhar amoroso, com um olhar genuíno, e que a gente vai salvar as próximas gerações através do amor. É através desse olhar consciente mesmo, dessa educação respeitosa, de nós nos abaixarmos e nos colocarmos na altura dos nossos filhos, para olhar no olho dele, para entender o que ele quer me dizer, em que eu me posiciono contra um adulto que é desrespeitoso e agressivo. Não, peraí, aqui não. Esse aqui é o meu filho, é o meu tesouro. Você não vai ter como fazer nada com ele, porque eu estou aqui para proteger ele, né? Por mais difícil que seja fazer isso. Acho que eu fugi um pouquinho do assunto, mas é necessário trazer. Não, tá perfeito. Você não fugiu, não. Você foi no direto ao ponto, assim. Porque tá tudo relacionado, né? É lindo o que você disse. E essa ideia que ela traz no livro, eu achei fantástica, que nós somos amortecedores de traumas. O amor, ele tem o poder preventivo e ele tem o poder curativo. O amor cura os traumas. Então, quando a criança vivencia essa experiência diversa na infância, e ela é acolhida, e ela é lambida, ela é amparada, ela tem um suporte de um adulto responsivo, né, que vai conduzi-la, que vai trazer segurança, aconchego, conforto, né? Isso vai fortalecer ela e vai ofertar a ela vai desenvolver recursos e habilidades emocionais, sociais, relacionais para lidar, ela vai desenvolver inteligência emocional para lidar com os traumas. E aí, eu lembro de uma história que Elisama Santos contou no livro Por que Gritamos? Ela conta a história de uma menina que ela sofreu um abuso. E aí, essa menina, ela cresceu, ela se tornou adulta, e na terapia a psicóloga perguntou para ela: você lida muito bem com essa situação, né? Com o que aconteceu com você no passado? Eu vejo que você não tem dificuldades no seu relacionamento amoroso e tal. E me conta, então, o que foi que aconteceu?
É porque muitas pessoas que vivenciam abuso sexual e que eu atendo apresentam, né, inúmeros sintomas e adoecimentos. E ela contou, ela disse para a psicóloga, olha, quando eu fui abusada, eu cheguei correndo em casa. Ela era adolescente. E eu contei para o meu irmão. Naquele mesmo momento, o meu irmão, ele me amparou, ele me abraçou. E eu senti muita segurança. E eu pude chorar no abraço do meu irmão. Eu pude contar o que havia me acontecido. E ele acreditou em mim. E aí, quando o meu pai chegou em casa, a gente sentou e meu irmão me ajudou e a gente contou tudo o que aconteceu com meu pai. E o meu pai me deu colo. Meu pai me deu abrigo. O meu pai validou aquilo que eu estava dizendo para ele. Ele acreditou no que eu estava contando. E a partir desses recursos, né, que ela recebeu, esse suporte emocional que ela recebeu, emocional, físico, e o pai, ela conta que o pai direcionou depois tudo, fazendo um boletim de ocorrência, a pessoa que cometeu abuso foi preso, enfim. E aí, ela traz um outro caso de uma pessoa que sofreu, uma outra menina que sofreu abuso. E que ela conta que quando ela sofreu abuso, ela chegou em casa e contou para os pais, que os pais duvidaram do que ela estava falando. Não, você está exagerando. Não, não deve ter sido assim, não. Não, você também é muito nheco-nheco, fica saindo com a roupa dessa, né? Aí você não quer ser abusada com um shortinho desse, mostrando a polpa da bunda? Aí vai ser abusada mesmo, né, minha filha? Não tem jeito, não, né? Ah, você saiu no escuro? Ah, também você está, né, muito mimimi. A forma como essa pessoa lidou, né, com o trauma e a forma como as pessoas ao redor dela lidaram com esse trauma, né, foi um diferencial, né, na forma de superar esse trauma. Então, é isso que a Eulália traz, e a Nadine, quando fala que nós pais somos os amortecedores de traumas, é porque os nossos filhos, eles vão vivenciar frustrações, eles vão vivenciar inúmeros traumas, porque isso faz parte da vida, é inevitável que aconteça. Mas eles vão ter certeza de que eles vão receber apoio, vão receber colo, vão receber abrigo, que os pais vão validar aquilo que ele está trazendo, vão acreditar naquilo que ele está contando, né? E vai dar todo o apoio, né, necessário de que ele precise para lidar com o que aconteceu e para superar aquele evento traumático. Então, gente, a diferença tá aí. Essa que está a diferença. É o corrimão, é a estaca que vai segurar aquela planta, né? Porque a criança é como aquela planta que está ali crescendo ainda, os galhos frágeis, o caule ainda não está fortalecido, e aí ela bambeia para um lado, ela bambeia para o outro, e a gente coloca uma estaca para segurar aquela planta. E vai ter um momento que a gente vai, nós pais somos a estaca, e nós vamos retirar a estaca, porque não vai precisar mais, o caule já está fortalecido, ela já consegue ficar em pé, né, e reta sozinha, ela não precisa mais de ajuda, né? E como corrimão, que vai estar ali, ó, e a gente vai, os nossos filhos vão subir uma escada íngreme, a escada da vida, contando que eu tenho um corrimão, né? Que vai me amparar, que vai me segurar. Então, eu posso subir sem medo. Porque o trauma é isso, né? Não é o que acontece em si, mas como eu passo por isso. O Garbor também fala muito sobre isso. Você assistiu o documentário dele, também é outro autor, tá? A gente fala especificamente sobre traumas. E ele fala exatamente isso, que o trauma não é o que me aconteceu, mas como eu passei pelo que me aconteceu. E como eu passei, quer dizer ter esse suporte, né? Sobretudo ali, quando eu ainda não tenho repertório para me regular emocionalmente sozinho, quando eu não tenho repertório para passar por uma situação de estresse sozinho. Sobretudo na primeira infância, ainda na adolescência também, a gente precisa de alguém que seja esse agente de corregulação,
que a gente fala tanto, né? E lá no início do meu caminhar enquanto psicóloga e que fui direcionada para esse atendimento de crianças e adolescentes, eu ainda ensinava na oficina das emoções ali para os meninos a se autorregular. Mas hoje eu compreendo que a criança ela não consegue fazer isso sozinha, que o adolescente precisa de repertório para dar conta de fazer isso. Ele já tem mais repertório que uma criança, mas em muitas situações ele ainda vai precisar desse amortecedor que a gente está falando aqui, sabe? É como se ele precisasse ainda ali de um amparo, né? Essa estaca precisa de estar ali, para a hora que ele precisar de se acostar nela, ela está ali. Então, a corregulação, eu acredito que seja importante a gente dizer sobre isso também aqui. O quanto eu ser disponível para regular emocionalmente uma criança que se desregula e que pode vir aí essas questões que a gente está falando, que já são mais complexas, são as experiências adversas na infância, mas se ela não tem, se eu me desregulo junto, é muito propício que eu vá fomentar ali mais espaço para que ela desenvolva essas experiências adversas na infância. Então, se dentro do meu ambiente familiar eu tenho tudo isso que é tóxico literalmente, né? Porque se eu tenho um ambiente onde tem abuso, onde tem violência, onde tem negligência, tudo isso vai somando aí de uma forma negativa. E aí eu não crio esse repertório de autorregulação. Então, quando eu chego na idade adulta, eu vou desenvolver o que a gente está falando aqui, que são as doenças, e tem estudos comprovando também ali que até doenças cardiovasculares, o câncer, doenças pulmonares, inclusive na infância a asma está super relacionada a essa questão. A Nadine traz isso no livro dela também. A questão do desenvolvimento da criança para ela deixar de crescer. Tem crianças que param de crescer. E que aí você não encontra nenhuma causa que justifique essa parada no crescimento ou um déficit no hormonal. Às vezes nem tem um déficit hormonal, mas quando você está conectado com essa questão da experiência adversa na infância, você consegue identificar que provavelmente esse estresse tóxico precoce, que liberou cortisol e adrenalina em excesso e que a criança não tem como se regular, vai ser o que vai impactar aí no cérebro e no desenvolvimento físico mesmo, tanto da inteligência, da aprendizagem, cognitivo, então interfere em todas as áreas da vida. Eu estou lembrando aqui, né, de quando o John Bowlby, que é o autor, né, pediatra, psicólogo, autor da teoria do apego, em 1960, quando ele foi chamado, né, que em 1950, ali após guerra, após a Segunda Guerra Mundial, ele foi chamado pela Organização das Nações Unidas, porque as crianças que haviam ficado órfãs, né, porque os pais morreram na guerra, as crianças estavam morrendo nos orfanatos, os bebês estavam morrendo. E a Organização Mundial de Saúde queria saber o que estava acontecendo com aquelas crianças. Uai, elas estavam bem nutridas, porque elas tinham uma boa alimentação, elas tinham acesso à saúde, aquele orfanato tinha profissionais de saúde, médicos, especialistas, né, para cuidar da saúde das crianças. As crianças estavam higienizadas, né, limpas. Então, tinha todo ali recursos, né, físicos, para cuidar daquelas crianças, mas as crianças morriam. E aí, John Bowlby, que passou mais de 20 anos desenvolvendo a teoria do apego seguro, né, que é a teoria da vinculação, ele foi despertado, né, para essa pesquisa, para esse estudo, por causa dessa experiência. E ele verificou que aquelas crianças eram muitas crianças para poucas cuidadoras, e que as cuidadoras não tinham contato físico, não pegavam aqueles bebês no colo, não brincavam com aqueles bebês, não demonstravam, não expressavam alegria, satisfação, interação com aquelas crianças, não tinha abraço, afago. E aí ele falou assim, olha, não é necessário apenas boa alimentação, a nutrição, um cuidado de higiene, um cuidado de saúde.
né? Essas crianças, elas estão nutridas de comida, mas desnutridas de amor, de afeto. E aí a intervenção que foi feita nesses orfanatos é que tivesse esse contato com essas crianças, né? Essa interação, essa relação, né, com essas crianças. E aí as crianças começaram a se desenvolver, né? Então, a Nadine traz também isso porque a pesquisa e os estudos que ela traz, na verdade, ela despertou para isso quando ela foi trabalhar numa periferia, né, da cidade, acompanhando as crianças, ela era pediatra e ela não entendia por que aquele menino não crescia, se ele não tinha nenhum problema físico, né? Estava tudo certo com ele. Mas por que ele parou o crescimento? Por que ele não estava crescendo? Porque a curva de crescimento estava baixa, né? E aí ela começou a investigar e a entender que aquele menino, a mãe daquele menino sofria violência doméstica, né? E que aquele menino vivenciava a violação dentro da própria casa. Então, e muitos outros casos que ela traz no livro, e eu trabalho, Eulália, no território mais vulnerável de toda Belo Horizonte. Eu trabalho no CRAS, no Centro de Referência e Assistência Social. E eu sempre trago aqui as histórias do CRAS, é porque eu vivo isso. Eu vivo, na hora que eu leio esse livro, eu me identifico tanto, porque eu vejo essas crianças que não crescem, essas crianças que estão adoecidas com alguma doença grave, mas que a causa dessa asma, dessa bronquite, dessa falta de crescimento, né? Muitas das vezes é um fator emocional. São crianças vítimas de violências. E das mais diversas, né, Kaline? Porque quando você fala, eu fico imaginando o quanto deve ser complexo esse trabalho que você desenvolve. Sobretudo quando a gente passa a ter consciência do tanto desses impactos, né, dessas experiências adversas na infância, e aí você tem ali um ambiente que não é nada favorável mesmo para o desenvolvimento humano, de qualquer ser humano, né? E que traz essa toxicidade mesmo para o desenvolvimento e que impacta diretamente. E a Nadine, ela fala, né, que quanto mais precoce a intervenção, melhor é. Mas tem uma frase que eu até coloquei aqui para ler, que, assim, nunca é tarde para reprocessar, reprogramar uma resposta disfuncional ao trauma. E aí a gente tem vários recursos hoje, né? Dentre eles, desculpa, a psicoterapia, que a gente está aqui, a gente não pode deixar de falar dela, da importância, né? Mas somada à psicoterapia, a gente pode associar outras práticas também, que são extremamente poderosas e potentes, para que a gente consiga, é como se a gente fizesse um exercício de trazer esse sistema desregulado e que deu uma emperrada na chavinha ali do funcionamento, para voltar a funcionar de novo, de uma forma mais saudável ou menos desregulada, né? Desorientada para o desenvolvimento humano mesmo. E aí eu tenho estudado agora um pouco sobre o MDR, que são os movimentos bilaterais, que é a estimulação cerebral para reprocessar as memórias traumáticas, que também se coincide, né? Se identifica com esses traumas do desenvolvimento, e que cada vez me apaixona mais estudar sobre isso, sabe? E que a gente percebe, então, o quanto que a gente tem que ter cuidado, né? Quando você falou da natureza, da plantinha, eu fico pensando, né? Os nossos filhos, as nossas crianças, elas são plantinhas frágeis. E a gente precisa o tempo todo de ir ali e, às vezes, colocar uma água, hora colocar um adubo, hora eu preciso diminuir a quantidade de água que eu estou colocando. Então, por isso que é tão complexo, né? Criar filhos é muito complexo. Estar em contato com crianças que demandam o tempo todo que se tenha esse olhar atento, que se funcione como esse amortecedor. E eu falo da potência que a gente tem enquanto mãe e pai, mas aqui pensando também na rede de proteção, que são esses braços que a gente tem, né? O CRAS, o CREAS, o SUS,
mas as escolas eu vejo como uma rede de apoio importante também. Muitas dessas experiências adversas que não ficam claras, eu acredito que chegam para você, por exemplo, lá no CRAS, através da escola. É a escola que funciona aí como essa rede, né? Essa ponte que consegue identificar essas discrepâncias que essa criança vive. E que, se fosse só no universo familiar ali, era pouco provável que chegasse ao conhecimento do CRAS e do CREAS as situações mais graves. Então, é bem isso, né? A gente precisava mesmo de ter uma rede muito fortalecida e que conhecesse muito sobre essas temáticas. E a gente sabe que a gente ainda tem um déficit nesse sentido, de que médicos ainda conhecem pouco sobre essas experiências adversas e o que elas causam. A Nadine traz isso no livro dela e eu fico pensando, né, gente? Ela está nos Estados Unidos, que tem lá, né, referência de ser grande, de ser um polo de estudos, e a gente aqui no Brasil, sabendo que tem excelentes profissionais, que as pessoas estão se desenvolvendo muito, mas que ainda há pouco olhar para isso. Sobretudo na questão da infância. Tanto que crianças nem sempre são consideradas seres humanos por outros adultos, né? Que olham para aquela criança ali, você não tem querer, você não tem direito de nada. Então, você está desconsiderando que ele é um ser humano, né? Um ser que precisa, sim, de ser visto, como você trouxe brilhantemente aí, de ser validado, de ser encorajado e de ter esse lugar para que ele passe pelas experiências de vida, mas tendo suporte. É lógico, ele vai se frustrar, ele vai ficar triste, ele vai se desregular emocionalmente, porque o sistema ali está aprendendo, mas ele precisa de ter esse lugar de se amortecer, né? De ter esse adulto, essa referência de cuidado. Eu não li esse livro que você falou da Elisama ainda, mas agora eu vou ter que ler, né? Porque você trouxe, que história linda que ela traz, né? De quanto que é potente quando a gente coloca o amor acima de qualquer coisa. Porque se eu te trago uma história com dor, é porque eu preciso que essa história seja vista. E muitas vezes uma criança ela chega contando algo do seu dia ou trazendo através de um comportamento, e a gente, não me eximo aqui, né, mais uma vez, volto a dizer, às vezes eu viro para os meus filhos e falo assim, eu tô cansada, não é possível, vai falar desse assunto de novo, não, filho, não, filha, e às vezes a gente precisa, o que eles estão precisando é só de ser ouvidos, serem escutados e serem acolhidos no que eles trazem, como algo difícil, porque às vezes ele vai falar assim, sei lá, minha régua quebrou. Para mim aquilo pode não ter importância nenhuma, mas às vezes aquela régua, né, na escola ali tinha um significado gigantesco para ele. E o que eu faço com isso vai fazer diferença para ele, né? Então, somos aí esse lugar, né? Deveríamos ser esse lugar de... eu acho muito interessante essa analogia que ela faz, né? De amortecer as dores. Ai, meu Deus, eu não tinha as pensado dores. nisso. Quando ela colocou essa palavra, me veio essa analogia, sabe? Amortecer as dores. Ai, que lindo. Eu pensei no amortecedor do carro. Eu não pensei na palavra, mas que coisa linda. Amortecer a dor. O amor tece a dor. Com amor, a gente supera tudo. Então, tem outros livros que falam sobre isso. Não sei se você já leu também, tem o da Sui Guedá. Ele é muito técnico, mas ele fala exatamente sobre isso. Ela vem com diversos artigos falando do porquê que o amor é importante. É lindo. Esse eu já li. Né? Lindo. Então, é isso. Eulália, ela traz ali no finalzinho do livro uma solução, um remédio. E aí, aquela mãe que está escutando a gente fala assim, Kaline, eu não sou perfeita, eu vou errar, né? Vou gritar, vou cometer inúmeros erros na educação dos meus filhos. E aí, eu tenho medo de que isso gere um trauma no meu filho.
Gente, é importante você saber que a gente está falando aqui de situações, de eventos estressores que são continuados, permanentes. Não é porque você, durante você gritou com o teu filho numa situação em que você estava super estressada e nervosa, né? Não é, você não grita com teu filho normalmente. E aí, quando você faz isso, você não vai gerar um trauma no teu filho, porque você gritou com ele uma vez, no momento que você estava chateado com alguma coisa. Agora, você vai gerar trauma no teu filho, vai ser uma experiência diversa, e vai impactar, vai impactar fortemente a vida da tua criança, o desenvolvimento da tua criança, se esse grito for todo dia. Se todo dia, se a forma como você lida com teu filho é através de grito. Isso aí que é recorrente, que é permanente, que é continuado, isso aí pode causar um trauma no teu filho. E aí, se você, naquele dia que você estava chateado, isso acontece com a Eulália, isso acontece comigo também, porque nós não somos perfeitas, e aí a gente grita. E aí a gente, peraí, eu não deveria ter feito isso com meu filho, né? Você consciente e você entende que foi porque você não estava bem, né? Porque é algo que é seu, não é do teu filho. A culpa não é do teu filho. É você que estava nervosa, você que não teve um dia bom, você que não está lidando bem com as suas coisas, entendeu? E aí você vai fazer o quê? Você vai reparar. Você vai lá no teu filho e vai pedir desculpa ao teu filho. Filho, me desculpa, me perdoa. A mamãe estava brava, estava nervosa com a coisa que aconteceu com ela, mas você não merecia que mamãe te tratasse desse jeito. Mamãe não vai te tratar mais assim. Me perdoa. Eu me arrependo do que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria gritado com você, né? E abraçar e beijar, é isso que você vai fazer. Agora, para aquelas crianças como nós, que vivenciamos experiências adversas na infância e muitas vezes não recebemos acolhimento, né? Não fomos validados, amparados, o que a gente faz na situação? Ela traz, gente, uma fórmula que seriam 6 coisas essenciais e importantes, né, na superação dos traumas, das experiências adversas da infância. E aí eu diria, eu até comentei com o Lali, que eu acrescentaria mais um, né, que seria a experiência com Deus, a conexão com Deus, né? Porque ela fala, quer falar, Eulália? Fala você. Das 7. Deixa Aí, eu tá vendo, resgatar. gente? Eu tô querendo contribuir aqui, ó, com a autora do livro. Olha, ela fala então da importância da gente ter um sono de qualidade, um sono reparador, e aí eu acho que é super válido a gente pensar no ritmo biológico. Porque quando a gente fala de sono, e vou introduzir um pouquinho aqui, tá? Eu não posso pensar só na hora que eu vou dormir. Eu preciso pensar desde o meu despertar. Como é que foi esse despertar? Ele foi saudável? Ele foi dentro do horário que é esperado naquela determinada idade? Porque o adulto tem uma necessidade, o adolescente tem outra necessidade, a criança tem outra necessidade. Então, precisa estar antenado com isso também, tá? A saúde mental, que a gente já reforçou aqui o tempo todo, o quanto é importante a gente ter cuidado com a nossa saúde mental. Uma alimentação saudável, e aí eu gosto de falar, né? Descasca mais e desembala menos. Se a gente fizesse isso, a gente já estaria fazendo um bem maior para as nossas futuras gerações. E eu sei o quanto que isso é difícil, sobretudo no mundo que a gente vive, que é super acelerado. A gente está tão desconectado do nosso ritmo biológico e dessas questões que a gente tem a luz. Eu estou com uma luz artificial aqui em mim, que é quase um sol. E se fosse pensar, já era um horário da gente, se fosse pensar no ritmo biológico, tá, gente? A gente já estaria dormindo para acordar ali por volta de 5, 6 horas da manhã. A prática de exercícios físicos e os relacionamentos saudáveis e a meditação foram os que ela colocou no livro. Mas eu acredito que a gente falou aqui, e você vai falar também do relacionamento espiritual, da conexão com Deus, mas eu acrescentaria também uma questão que é extremamente importante, que é essa relação do apego seguro, que precisa de ser estabelecida desse vínculo cuidadoso, sabe? Desse vínculo que vê para além do que precisa de ser visto, vê para além do que está sendo dito, das necessidades básicas, mas das necessidades emocionais também, dessa conexão
conexão, desse contato. E eu tenho 2 filhos, mas eu falo que cada filho é único, porque um se conecta comigo através das necessidades dele de um jeito e o outro de outro. E eu custei para entender isso, porque eu achava que, por exemplo, se eu fizesse um bolo, eu estava atendendo ali uma linguagem de amor dos meus filhos. Mas nem sempre um vai ter a mesma linguagem, né, que o outro. Então a gente precisa mesmo de estar conectado, e isso vai mudando, né? É literalmente como se a gente precisasse de sintonizar, sabe? A mesma estação. Qual que é a sintonia? E aí, gente, a gente precisa de usar um recurso muito potente que a gente tem, que é conecta o coração com o coração. Não sei se você já falou sobre isso, mas quando a gente está próximo do nosso filho, o nosso coração entra em coerência cardíaca com isso. A gente se abraça aí por mais tempo, sabe? E quando a gente, sobretudo quando a gente está se regulando emocionalmente. Quando a gente fala de corregulação também, eu não só corregulo meu filho, por isso que é corregulação. Eu me autorregulo também. Então, quando eu consigo sair dos meus gatilhos ali, de me desregular emocionalmente através de uma birra ou de um estresse que a gente está passando junto, eu regulando ele emocionalmente, eu estou me corregulando também. Assim, é maravilhoso. Se você colocar ele aqui no seu coração, pode ser um menino maiorzinho, o meu tá com 10, eu faço isso com ele. Às vezes ele fica meio resistente assim, mas aí a gente vai se acalmando, a respiração vai se aproximando, e tem essa questão da coerência cardíaca que eu achei lindo, sabe? Os batimentos ficam praticamente iguais ali. Então, eu acrescentaria esse, que ela fala, né, dos relacionamentos saudáveis, mas, sobretudo, dessa potência desse vínculo, dessa sintonia fina com eles, sabe? E você falou uma coisa muito importante também, que eu queria só trazer aqui, complementando, que é da importância da gente ser emocionalmente honesto com os nossos filhos. Eu erro o tempo todo com os meus filhos, na tentativa de acertar, porque o desejo maior é acertar, mas muitas vezes eu estou errando. E eu aprendo com eles o tempo todo. Esse negócio aqui, smartphone, eles mesmos têm me falado o tempo todo: mãe, larga um pouco isso aí, vamos viver aqui. Eu passei os 15 dias que passaram aí, a gente ficou conectado, então poucas vezes eu mexi no telefone, mas foi uma cobrança deles e que me trouxe para uma conexão que eu precisava com eles, sabe? Então, essa honestidade emocional, o olhar para a sua história, então ela não coloca aqui também, mas um adulto que busca estratégias do autoconhecimento, ele sem dúvida vai ser esse amortecedor mais forte aí para o filho. Porque se eu não lido bem com a minha história de vida, é difícil, porque uma birra, um choro, um estresse qualquer, ele abre um gatilho que é meu, que é de uma ferida minha, que é de um não acolhimento que eu não tive. E dar o que a gente não teve é muito difícil. Mas quando a gente consegue fazer esse exercício, é muito potente, porque a gente se cura através deles também, sabe? E eu acho isso apaixonante. Eu até arrepio quando eu falo disso, porque eu acho que isso é uma conexão com Deus, né? Eu acredito muito nisso. E ela traz isso, assim, como repertório, e que está dito aí também, né, em vários estudos, não só da Nadine, mas de outros estudiosos, como potente. Nossa, é muito lindo. E para finalizar esse episódio, eu gostaria de ler um texto pequenininho, um parágrafo do livro dela, que diz assim: eu sei que nem todos os impactos de longo prazo da adversidade na infância são sofridos. Em algumas pessoas, a adversidade pode fomentar a perseverança, aprofundar a empatia, fortalecer a determinação de proteger e despertar pequenos superpoderes. Mas, em todas as pessoas, ela fica sob a pele e no DNA, tornando-se uma parte importante de quem somos. Eu não acho que as pessoas que cresceram com experiências adversas tenham que superar sua infância. Não acho que esquecer a adversidade ou culpá-la seja útil. O primeiro passo é medir sua extensão e observar com clareza o impacto e o risco. Não como uma tragédia, tampouco como um conto de fadas, mas sim como uma importante realidade entre uma coisa e outra.
Depois de entender como seu corpo e seu cérebro são preparados para reagir em determinadas situações, você pode começar a ser proativo em relação ao modo como lida com as coisas. Você pode identificar gatilhos e aprender a se apoiar e a apoiar quem você ama. Eulália, muito obrigada, minha querida, por ter aceitado esse convite. É uma grande honra para mim te receber aqui. Eu queria me despedir de você. Eu queria que você deixasse para a gente, para quem ainda não te conhece, com os seus contatos nas redes sociais, como é que a gente te acha, né? Às vezes uma mãe está precisando de um atendimento, né? Está precisando ser escutada. Como que ela te procura? Então, meu principal canal de comunicação hoje é o Instagram, é @psi_eulalia_mortoni. Então, fica fácil de vocês me encontrarem lá. E também posso deixar aqui o meu contato profissional, que é meu telefone, vocês conseguem me conectar através dele também, que é 31, o DDD 99684 5048. E vai ser um prazer poder trocar experiências aí com vocês. Eu fico muito honrada com esse convite, foi muito maravilhoso poder falar um pouquinho sobre esses temas tão apaixonantes, né? Se a gente ficasse aqui, teria assunto para a noite toda, para o dia todo, foi muito bom. Agradeço muito pela oportunidade. Gente, foi uma grande surpresa, viu? Encontrar a Eulália lá no Instagram. E ela também é devoradora de livros, que nem eu. E agora, minha filha, eu vou colar em você. Eu vou colar em você. Eu falei, Eulália, me indica aí, Eulália, me fala aí, me passa artigo aí que eu estou querendo ler. Eu vou colar em você, porque você tem uma riqueza muito grande de conhecimento e a forma como você lida, né? De maneira muito leve, muito carinhosa, muito empática. Nossa, é maravilhoso, viu? Muito obrigada pela sua amizade. Eu que agradeço. Eu estou colada em você também, admiro muito seu trabalho, acho lindo, muito potente, muito inspirador. E a relação com seu pequeno também é lindo quando você coloca lá para a gente acompanhar, viu? Muito obrigada, viu? Gente, um beijo para vocês. Um beijo, Eulália. Até a Beijo, próxima. obrigada, até.